sou a Camila. Nós somos advogadas aqui no escritório Albert Zilli dos Santos e Advogados Associados e hoje, em mais um Direito em Foco, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei do Superendividamento, a Lei 14.181 de 2021. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da lei. Bom, essa lei ela surgiu ali no período pós-pandemia, onde o Brasil ele sofreu muito com o desemprego, redução de renda e, consequentemente, com o endividamento das famílias. Então, essa lei ela surgiu com o objetivo de fornecer ao consumidor uma segunda oportunidade, uma segunda chance, ou seja, surgiu para proteger o consumidor superendividado. E nos termos da lei, superendividado é o consumidor que de boa fé contraiu uma dívida, mas não consegue pagá-la sem ter o seu mínimo existencial comprometido. Então, desse conceito, a gente consegue extrair os requisitos para aplicação da lei, né? Em primeiro lugar, a lei ela se aplica ao consumidor pessoa física, né? Pessoa natural e não a empresas. Em segundo lugar, a lei se aplica ao consumidor que contraiu a dívida de boa fé, então a boa fé que é muito importante. Em terceiro lugar, a lei se aplica especificamente às dívidas de consumo, que são aquelas necessárias e indispensáveis às necessidades básicas do ser humano. Então aqui vale lembrar que a lei ela não se aplica para toda e qualquer dívida, né? Como por exemplo, ela não se aplica ao pagamento de impostos, aos créditos habitacionais, que são aqueles para aquisição de imóveis, não se aplica também para produtos e serviços de luxo, né? Entre outros exemplos. E o quarto requisito relevante se refere ao fato de que a lei se aplica ao consumidor que em decorrência do pagamento da dívida, ele tem o seu mínimo existencial comprometido, ou seja, ele tem aquela parcela mínima da renda dele, né, aquele percentual mínimo necessário às necessidades básicas comprometido. Né? Então, assim, esses seriam basicamente os 4 requisitos essenciais para aplicação. Então, a gente pensou na lei do superendividamento, a gente pensa logo nesses 4 requisitos. E depois, a lei ela vem trazer os procedimentos necessários para colocar essa lei em prática. Né? Então, por isso, agora eu passo a palavra à doutora Camila, que vai falar e explicar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, o procedimento da lei do superendividamento, como é que funciona? O cidadão que ele se enquadrar, né, ou que pelo menos ele acreditar que ele está na situação de superendividado, que seria quando o salário que ele recebe está comprometido em decorrência da quantidade de dívidas que ele tem. Ou seja, ele tem dívidas que ele paga todas essas dívidas, às vezes falta para quitar as dívidas e não sobra para ele garantir o mínimo existencial, para garantir a necessidade básica de alimentação, de energia, de água, como a doutora Raila bem pontuou. E aí o que ele precisa fazer? Primeiro, obviamente, ele tem que fazer a relação dessas dívidas que ele tem, a relação dele de credores, porque daí ele precisa comprovar a renda que ele recebe e o quanto ele paga de dívida e que aí o salário dele está comprometido. Fazendo essa relação, ele precisa elaborar um plano de pagamento, onde ele consegue reservar parte para garantir o mínimo existencial dele e ao mesmo tempo ele consegue pagar os credores dele de maneira devida no prazo, né? E aí, procurando o Poder Judiciário, vai ser agendada uma audiência de conciliação, onde esses credores devem comparecer para fazer essa negociação com o devedor. E aí lá, eles podem repactuar o prazo para o pagamento, alterar, podem, se às vezes a dívida ia ser paga em 2 anos, alterar para 3 anos, rever os encargos, os juros, as taxas, tudo isso de forma a assegurar o devedor e ao mesmo tempo garantir o recebimento da dívida. Caso seja possível fazer esse acordo, ele é homologado pelo juiz e aí o devedor ele precisa cumprir o plano de pagamento, né? Lembrando que esse plano de pagamento ele prevê o prazo de 5 anos, ou seja, ele tem que elaborar um plano de pagamento que em 5 anos ele vai conseguir quitar aquelas dívidas dele. Mas e se os credores não aceitarem, se não houver a composição na audiência? Aí esse plano é elaborado pelo juiz. Normalmente o juiz ele requisita o auxílio de um administrador judicial. A lei do superendividamento ela se assemelha ao processo de recuperação e falência de empresas. Nesse caso seria analogicamente a falência da pessoa física.
Então, o juiz, com o auxílio de um administrador, com base na renda do devedor, separando uma parte que seria intocável, que é para garantir as necessidades básicas dele, eles vão elaborar um plano de pagamento. E aí os credores, eles obrigatoriamente precisam aderir. E como o nosso escritório, o foco dele é o direito empresarial, nós vamos trazer ainda os impactos dessa lei sob a ótica do direito empresarial. Passando a palavra agora à doutora Raila. Certo. Então, o primeiro ponto que eu acho relevante com relação ao impacto da lei de superendividamento nas empresas, acredito que se refira à revisão dos materiais de marketing e de venda e também de contratos e termos de adesão, já que 99,9% dos contratos que envolvem relação de consumo são termos de adesão, né? Então, a empresa, ela deve se atentar tanto no momento de publicidade, de propaganda, de oferecimento do produto e serviço ao consumidor, quanto no momento da própria formalização do contrato, né? Então, a empresa, ela deve se atentar aí no momento de oferecer o produto, né? Descrever o produto com clareza, o valor e principalmente a forma de pagamento, né? Já que a lei, ela trata principalmente dessa parte financeira. Os juros também, como a doutora pontuou, os juros, os encargos incidentes, para que isso não leve eventualmente, futuramente, a um superendividamento do consumidor, né? E demais informações relevantes ao consumidor que levem ele a adquirir o produto ou o serviço, né? É importante pontuar que essas informações, às vezes, o empresário, ele está ciente de como tem que ser repassado ao consumidor, mas ele tem também que qualificar e treinar a equipe dele, que às vezes é quem vai estar de fato atendendo o consumidor. Tem que verificar a condição financeira dele, analisar se ele já tem dívidas contraídas, o órgão de proteção ao crédito, verificar se ele já está inscrito no Serasa, verificar se ele vai fazer um empréstimo e ele recebe R$2.000 e esse empréstimo, o pagamento dele vai ser R$1.200, é inviável, porque uma análise, né? porque assim já ultrapassa só o valor de uma parcela de um empréstimo, às vezes ultrapassa 50% do salário dele. Sim. Como é que é a composição da família desse devedor, quantos filhos ele tem, se ele é o único responsável pelo sustento. Então, tudo isso, essa lei, ela acabou incumbindo ao fornecedor de serviço que ele faça essa análise na condição financeira, se aquela pessoa tem condições de assumir aquela parcela para evitar o superendividamento. É uma forma de fazer uma educação financeira que o pós-pandemia acabou, já tinha, né, essa falha na educação financeira, e o pós-pandemia acabou agravando tudo isso. E aí a lei, visando assegurar o direito de receber do credor, mas também visando proteger o devedor superendividado, ela acabou colocando esse ônus da análise em quem, digamos assim, tem mais esclarecimento, porque muitas vezes a pessoa que vai consumir, que vai construir um empréstimo, fazer a compra, ela é leiga. Sim. Às vezes é um idoso, às vezes é analfabeto, às vezes é uma pessoa que está em condição de doença grave, que não vai pensar no todo, ela vai pensar que ela precisa daquele dinheiro. Fazendo um complemento aqui, é importante mencionar que essa lei também, além de alterar o Código do Consumidor, ela vai alterar o Estatuto do Idoso, né? Exatamente, porque daí os empresários, os fornecedores de serviços, eles têm que ter um maior cuidado com essas pessoas que são consideradas frágeis, mais vulneráveis na hora de contrair dívida, até porque muitas vezes o idoso é aposentado, ele sobrevive só do aposento dele. Sim. Que às vezes normalmente é um salário mínimo. E aí, dependendo da composição da família, se é o único provedor da família, dependendo do valor da parcela, ele vai facilmente se encontrar numa situação de superendividado. E aí, então, agora depois tu corta. E aí é importante, tá, essa responsabilidade dos empresários, porque inclusive está sujeito a sanções. Se ficar comprovado que as informações não foram prestadas de forma clara, que a pessoa ela já estava em condição financeira de superendividamento e ainda assim foram fornecidos novos empréstimos para ela,
O fornecedor de serviço, o empresário, o banco, né, isso reflete muito aos bancos, ele pode ter aquela dívida suspensa para análise das taxas dos juros, pode ter as taxas de juros reduzidas e inclusive pode responder por perdas e danos, tendo ainda às vezes que indenizar o consumidor por danos materiais e morais. E essa então seria resumidamente, né, a lei do superendividamento e os principais pontos que é importante se atentar sobre ela. Então, com isso, né, gostaria de agradecer a participação da doutora Camila aqui no nosso programa e finalizamos então mais um Direito em Foco. Até mais!